Oi, pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Nessa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo das operações de adição e de subtração com números inteiros. E nessa aula, a gente vai falar mais especificamente sobre as propriedades da adição, tá? Então, algumas propriedades a gente já estudou em anos anteriores, lá no Ensino Fundamental 1, e reviu elas no sexto ano, mas aí vai ter novidade sobre algumas das propriedades, quando a gente trabalha com números inteiros. Então, a primeira propriedade é a propriedade comutativa. Se a gente vai para a definição da palavra comutativa, vem de comutar, e comutar significa uma troca, tá? Então, a propriedade comutativa, ela diz que quando a gente tem dois números inteiros, e se a gente trocar a ordem dessas parcelas na hora que a gente estiver somando eles, o resultado não vai ser alterado, tá bem? Então, independente da ordem que a gente estiver fazendo a adição desses dois números, o resultado vai permanecer o mesmo. Então, vamos para alguns exemplos aqui. Tem um número mais 11, mais menos 9, né? Então, tirando os parênteses, eu fico com mais 11 menos 9, que aqui no meio tem um sinal de mais, então esse sinal de mais não vai alterar nada daqui. Sinais diferentes, subtrai e coloco o sinal do maior. Então, 11 menos 9 dá 2, como 11 é maior, vem o sinal dele para o resultado. Ou, se a gente trocar a ordem aqui, fizer menos 9 mais 11, também vamos tirar dos parênteses, o resultado vai ser menos 9 mais 11, que vai dar mais 2. Então, a gente percebe que, independente da ordem que a gente estiver fazendo essa adição, o resultado vai permanecer igual, tá? Essa daí, a partir disso aí, a gente pode concluir que somar mais 11 com menos 9 é a mesma coisa de somar menos 9 com mais 11. Isso é garantido pela propriedade que a gente chama de propriedade comutativa da adição, onde a ordem das parcelas não vai alterar o resultado. Seguindo aí com as propriedades, também é uma propriedade que a gente já estudou, que é a propriedade associativa, tá? Da adição. Então, nessa propriedade, quando a gente soma vários números inteiros, o resultado vai ser o mesmo, independente das associações que a gente fizer na hora da soma, tá? Então, eu posso alterar aí a ordem das parcelas que eu estou fazendo a adição, e o resultado também não vai ser alterado. Vamos aqui para alguns exemplos. Então, eu tenho aqui menos 8 mais menos 2 mais 7. Então, eu vou começar efetuando a adição dos dois primeiros, e esse resultado eu vou somar com o terceiro número. Então, a terceira parcela. Então, aqui eu olho para esses dois primeiros aqui, menos 8 mais menos 2, os sinais são iguais, então, quando a gente tem números com sinais iguais somados, a gente soma os valores absolutos e conserva o sinal. Então, por isso dá menos 10. E repete, no caso aqui, o que a gente não utilizou, que é o mais 7. Agora faz a adição do menos 10 com mais 7. Sinais diferentes, subtrai e coloca o sinal do maior. Como o 10 aqui é maior do que o 7, então o sinal dele vem para o resultado, que dá menos 3. Vamos agora fazer essa mesma adição, só que começando agora pelas duas últimas parcelas. Começando agora pelas duas aqui. Então, eu vou repetir o menos 8, tá? E vou substituir essa soma desses dois termos aqui pelo resultado. Então, vou ficar com o seguinte: menos 8 mais 5. Sinais diferentes, subtrai, né? Coloco o sinal do maior. E agora eu opero menos 8 mais 5, de novo, sinais diferentes, subtrai, dá 3, 8 menos 5 dá 3, coloco o sinal do maior, que é o do sinal do menos 8, então dá menos 3. De novo, a gente observa que os resultados são
iguais, tá bem? Então, essa daí é a propriedade associativa, que vai dizer para a gente que, independente da forma que a gente efetuar a soma das parcelas, o resultado vai ser o mesmo. Essa propriedade agora é a propriedade do elemento neutro da adição. Então, só para a gente se situar, alguma coisa que é neutra é algo que não influencia, não é isso? No caso aí vai ser um valor que ele não vai influenciar no resultado da adição. E a gente já estudou isso em anos anteriores, mas agora ampliando para o conjunto dos números inteiros, a gente tem que o zero é o elemento neutro da adição nos inteiros. Porque quando a gente soma um número inteiro qualquer com zero, o resultado é sempre o próprio número. Vamos ver esses exemplos aqui. Mais 8, mais 0. Então, independente da ordem que eu somar esses números, o resultado vai ser sempre o número que não é o zero, né? Então, aqui no caso, mais 8, o resultado. Outro exemplo, vamos somar o zero com um número negativo. Então, independente também da ordem, 0 mais menos 7 vai ser a mesma coisa que menos 7 mais 0. Isso aqui já é garantido pela propriedade comutativa. Então, quando eu somo qualquer número com 0, o resultado é aquele número. Vai dar menos 7 aqui. Então, isso aí nos diz que o zero não influencia no resultado da nossa adição. Então, na hora que eu tiver o zero como sendo uma das parcelas, eu posso até eliminar ele do meu cálculo, que o resultado vai ser o próprio número. Certo? Então, aí a propriedade da existência do elemento neutro, da adição. A outra propriedade é uma propriedade nova para a gente, porque o conceito de número oposto só existe a partir do momento que a gente estuda os números inteiros, né? Então, essa propriedade diz que existe um elemento oposto. E que quando a gente soma um número com o seu oposto, o resultado vai ser sempre zero. Então, isso aqui é importante a gente destacar, que quando a gente soma um inteiro com o seu oposto, então com o oposto desse número, o resultado vai ser sempre zero. Vamos ver exemplos, tá? Então, aqui o primeiro exemplo, quando eu somo menos 8 com o seu oposto, que é mais 8, sinais diferentes, subtrai. 8 menos 8 vai dar 0, não é isso, gente? Então, aqui eu só fiz eliminar os parênteses para a gente perceber que os números têm sinais contrários, tá? E a gente aplica aquela regra. Sinais diferentes subtraem. Se eu tenho 8 e tiro 8, ou se eu estou devendo 8 e pago 8, o resultado vai ser 0. Outro exemplo. Menos 13 mais 13. Retirando esses números do parêntese, de novo, são números opostos. O oposto de menos 13 é mais 13. Quando a gente soma, o resultado vai ser 0. Então, isso aí é a propriedade da existência do elemento oposto, da adição. Que diz que quando a gente soma um número com seu oposto, o resultado é 0. Gente, essas propriedades aqui vão nos facilitar muito na hora dos cálculos. Porque se a gente percebe que existe dois números e eles são opostos, eles estão sendo somados, então isso aqui vai ser, um vai anular o outro. Então, não preciso sair efetuando adições com números opostos, porque eu sei que isso aqui vai dar 0. Tá? Então, vai facilitar a nossa vida, o uso dessas propriedades. Aqui ele tem um exemplo. O dono de uma microempresa montou uma tabela e representou em um gráfico de barras seus resultados no primeiro semestre do ano. A empresa acumulou lucro ou prejuízo nesse semestre? De quanto? Então, aqui a gente tem duas coisas para determinar, né? Se a empresa teve um lucro ou um prejuízo e de quanto foi esse lucro ou esse prejuízo.
Então, vamos ver aqui as informações que o problema nos forneceu. Temos esse gráfico e temos essa tabela aqui. Então, no mês de janeiro, a gente percebe aqui, ó, que a barrinha correspondente ao mês de janeiro está alinhada com -2. E aqui, ó, o valor do lucro do prejuízo em milhares de reais. Tá? Então, aqui no caso, em janeiro, como a barrinha está abaixo do zero, a gente considera que vai ser um valor negativo. Se é um valor negativo, a gente vai dizer que é um prejuízo. Então, onde existem valores negativos, vai corresponder a um prejuízo. E onde os valores são positivos, a gente vai ter lucro. Que é exatamente aqui, janeiro, março e maio houve prejuízo, fevereiro, abril e junho houve lucro. Mas aí não é o que ele pede. Ele pede que no acumulado dos 6 primeiros meses, a gente tem que ver se a empresa teve lucro ou prejuízo. Ou seja, após se passar esses meses aqui, tá? A entrada e a saída de dinheiro no final dos 6 meses gerou um lucro ou um prejuízo. Então, vamos agora para a resolução desse problema. Primeira coisa que a gente vai fazer é representar essa sequência de lucros e prejuízos ao longo dos 6 meses na forma de uma expressão matemática. Então vou colocar uma soma de valores, né? Aí está aparecendo na ordem que aparece aqui na tabela. E a primeira coisa que a gente pode fazer é reorganizar esses valores. Observa aqui que eu tenho o -2 e aqui eu tenho mais 2. Eu já sei que aqui são números opostos. Tá? Então, vou usar a propriedade associativa e acumulativa e vou tirar esse +2 e colocar aqui perto do -2. Vou também juntar todos os valores que são positivos e juntar todos os valores que são negativos. Isso vai facilitar na hora do meu cálculo. Então, reescrevendo, a gente vai ficar nessa situação, -2 mais +2. Então, juntamos os dois números opostos. Juntamos todos os que são positivos, ó, e todos os que são negativos. Então, a gente só fez reescrever, certo? Reorganizar isso aqui. Só a gente se localizar. Vocês estão vendo aí que não tem nada de novo. É só reescrever a expressão de cima, né, de uma forma melhor para na hora que a gente for resolver. Então, inicialmente aqui, a gente percebe que nós temos números que são opostos, não é isso? O +2 e o -2. Então, a gente vai começar fazendo a simplificação disso aí. Ora, se são opostos, um vai anular o outro. E nesse caso aqui, a gente vai ter 0, não é isso? Soma de números aplicando a propriedade do oposto, do elemento oposto. Quando eu somo dois números que são opostos, o resultado é 0. Aqui esse primeiro resultado. Como eu juntei os dois números positivos, então eu já sei que os números com sinais iguais eu somo. Tá? Aí facilitou minha vida, porque eu vou somar esses dois positivos e vou somar os dois negativos. Aí eu estou usando também a propriedade associativa, tá? Porque eu associei os positivos, associei os negativos e efetuei o cálculo deles, um de cada vez. Então, somando os dois positivos, 7 com 8, 15. E somando os dois negativos, 1 com 5, deu -1, -5 dá -6.
Agora, esse zero aqui, que é o elemento neutro da adição, ele não vai influenciar. Então, ele vai cair fora do meu cálculo. Vai sobrar apenas o quê? O mais 15 e o menos 6, somado com menos 6. E aqui a gente tem uma adição de números de sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal, né? Primeiro aqui eu eliminei os parênteses e obtive o resultado da subtração. Como 15 é maior, o resultado é positivo, que é o sinal dele que vem para cá. Então, mais 9 é o resultado de toda essa expressão aí, indicando que a empresa teve um lucro no final de 6 meses, né, de R$ 9.000 no semestre, certo? Então, pessoal, finalizamos essa etapa aí das propriedades da adição. Vocês ficam agora com a resolução dos exercícios que eu deixei logo após esse vídeo, né? Antes dos exercícios, vocês vão passar algumas coisas para o caderno de vocês, que está tudo indicado. É importante que vocês copiem essas explicações e os exemplos que eu deixei no caderno para que vocês possam consultar isso no caso de uma necessidade nas atividades futuras, tá? E quando a gente retornar, tudo isso vai ser dado visto no caderno. Então, é importante que vocês façam. Fica aí a atividade, qualquer coisa, entre em contato comigo que a gente tenta ver como é que consegue esclarecer essas dúvidas. Um abraço, se cuidem. Até a próxima aula.